Olá, meus irmãos, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um Vivendo com Sabedoria, hoje sexta-feira, 17 de janeiro de 2024. Amém, meus irmãos? Nós estamos encerrando essa série dessa semana, né, que é a série Perseverança, tá bom? E hoje vamos estar falando sobre um tema muito importante, né, sobre um personagem, melhor dizendo, José, um sonhador perseverante, tá bom? Então vamos estar falando sobre a história de José, uma história muito linda, de muita superação, né, meus irmãos? Tá bom? Então nós vamos estar aqui acompanhando essa leitura muito importante, que é em Gênesis capítulo 37, versículo 26 ao 28. Gênesis capítulo de número 37, versículo 26 ao 28. Gênesis 37, versículo 26 ao 28, nos fala assim: Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemo-nos a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito, né? Então, nosso primeiro ponto aqui que nós estamos falando é: José foi vendido pelos seus irmãos. Podemos ver aqui, irmãos, que todos aqueles que têm sonhos, né, quando relatam seus sonhos, acontecem grandes perseguições, porque as pessoas não suportam ouvir projetos grandes de pessoas simples, né? E as pessoas às vezes tentam barrar aquilo que Deus tem nos entregado. Então José, no momento em que ele conta o sonho dele para os seus irmãos, né, a Bíblia relata, irmão, que o clima começa a ficar diferente, né? Porque os irmãos eles já não se encaixavam, melhor dizendo, com José, porque José era muito querido pelo pai, né? Então seu pai já tinha feito uma túnica com várias cores para José, era muito querido, né? Porque era filho de Raquel, aquele que ele amava mais. Então a inveja já estava no coração dos seus irmãos, por verem José se destacando mais próximo do pai, né? Então, quando José agora tem sonho que relata aos seus irmãos, a inveja aumentou. Então, irmãos, guarde seus segredos, né? Eu muitas vezes já tenho falhado muito nessa área de contar muitos sonhos e projetos que Deus tem dado para pessoas que não estavam preparadas para ouvir, né? Até andaram comigo, mas quando você relata os sonhos grandes, as pessoas elas, né, não acreditam que Deus pode realizar. Então, meus irmãos, não foi diferente com José. José foi vendido pelos seus irmãos. Eles, na verdade, queriam matar José. Era isso que eles queriam. Eles queriam matar José e ver o que daria do sonho de José, né? Mas jamais, irmão, jamais podem matar aquele que Deus tem sonhos, projetos, tá bom? Então, meus irmãos, Deus era com José. José foi vendido pelos seus irmãos, né, para o Egito. E nós podemos ver aí, irmão, que aí já foi projeção de Deus. Quando nós estamos na direção de Deus, aquilo que intentam fazer mal ao meu e ao seu respeito, Deus transforma em bênção. Eu creio assim, né? Alguém fechou uma porta para ele, agora não vai dar certo, tal. Irmãos, nós tendo Deus, tudo dá certo. Você pode às vezes não ter o apoio do homem, mas se você tiver o apoio de Deus, Deus vai criar situações para te beneficiar. Deus vai enviar a pessoa certa para estar ao seu lado. Tá bom? Então vamos aqui para o nosso segundo ponto. José foi caluniado. José passou tantas coisas para chegar, né, irmãos, onde deveria chegar. Então te prepara, seja constante, tá bom? José, um sonhador perseverante. Se você tem sonhos, se você tem projetos, não desista dos seus sonhos, tá bom? Não desista, né? Porque o Senhor é poderoso para realizá-lo, tá bom? Então vamos lá, Gênesis capítulo 39, versículo 11 ao 15.
Gênesis 39, versículo 11 ao 15. Fala-nos assim a palavra do Senhor. Sucedeu no certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. Então, esse fato aconteceu, todos conhecem a história, quando José estava ali na casa de Potifar, o seu senhor, e Potifar tinha deixado tudo em suas mãos, e agora a esposa de Potifar, ela coloca os olhos em José. Ela há dias persegue José, tentando deitar-se com José, mas José jamais aceitou sua proposta, porque ele era um jovem leal a Deus, fiel a Deus, um jovem de caráter, né? Então, mediante a prosperidade que você vai subindo, irmão, vai vir propostas do inimigo. Então, tenha cuidado, né? Tenha cuidado no momento em que as coisas estiverem dando certo para você, tá bom? Então, é um momento de redobar a vigilância, a perseverança em oração. O Senhor sempre nos ensinou: vigiai e orai. Então, devemos, irmãos, ter uma vida de oração, é importante, mas melhor ainda é a vigilância. Não adianta você orar e não vigiar, tá bom? O inimigo pode te derrubar a qualquer momento. Então, José, ele tinha vigilância, ele tinha discernimento, ele sabia aquilo que ele podia e aquilo que ele não podia. Então, ele era constante no seu objetivo. Então, José não aceitou, né, aquele pecado oculto, né, porque é oculto aos olhos do homem. Potifar poderia não saber se ele tivesse pecado, né, mas Deus de Israel ia ver. Mas Deus era com José. Ele foi caluniado injustamente pela esposa de Potifar, que levantou uma falsa calúnia contra ele. E ele foi para a prisão. Mas o interessante, irmão, que quando a gente anda em lealdade com o nosso Deus, Deus transforma a maldição em bênção. Talvez ela estava aguardando ele ser morto. Ah, não cedeu, agora vai ser morto. Mas ela teve que ver onde Deus o colocou. Que Deus foi com José até na prisão. Então, meus irmãos, o importante de tudo é a sua sinceridade com Deus. Não importa o que alguém diz de você. O importante é o que Deus fala de você. Então seja sincero com Deus. Seja sincero diante da sua caminhada com Cristo. E tudo ocorrerá dentro da vontade de Deus. Se você foi caluniado na empresa, foi caluniado injustamente, estou falando injustamente, isso não aconteceu com José. Foi injustamente. Uma coisa é ser verdadeiro, outra coisa é ser injustamente. Tá bom? Então, se você foi caluniado injustamente de algo que você não fez, e alguém está aí, né, rindo de você, fica na posição que Deus vai virar o cativeiro. Deus vai mostrar que Ele é contigo. Tá bom? Aleluia. Vamos aqui para o nosso terceiro ponto, já estamos indo para a nossa conclusão. José se tornou governador do Egito. Olha só onde Deus vai colocar agora José, viu, meus irmãos? Gênesis capítulo 41, versículo 38 ao 44. Gênesis capítulo 41, versículo 38 ao 44. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei
maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e o clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão e o seu pé em toda a terra do Egito. Então, meus irmãos, uma noite José dorme na prisão. Uma noite José está sendo desprezado. Uma noite José está sendo caluniado. Mas da noite para o dia, Deus virou o cativeiro de José. E é isso que vai acontecer na sua vida. 2024 talvez você viveu um ano de humilhação. 2024 talvez foi um ano de muitas decepções para você. Mas eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Deus me trouxe aqui nesse canal onde você está agora me assistindo, para te dizer que 2025 será o ano de honra para a sua vida. Será o ano que Deus vai te honrar. Será o ano em que Deus vai te colocar em um lugar de honra. Se você recebe essa palavra, diga: eu creio. Eu recebo em nome de Jesus Cristo. Então, você foi fiel ao Senhor, você foi constante ao Senhor. Então, te prepara para receber honra. Tem honra de Deus chegando para você. O melhor de Deus está chegando aí para você, em nome de Jesus Cristo. Aonde você estiver, em nome de Jesus Cristo, Deus vai, aleluia, ordenar a bênção para estar com você. Então, foi um período que José passou na prisão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria de Deus vem ao amanhecer. Deus criou situações naquela prisão, para que ali, dois homens fossem acusados e fossem para a prisão de José, onde José, ele interpretou o sonho daqueles homens, do copeiro e do padeiro, E segundo José trouxe a interpretação do sonho daqueles homens, aconteceu. Um foi morto e o outro retornou ao seu emprego. E José disse: lembra-te de mim quando chegares lá, porque nenhum mal fiz para estar aqui. Talvez você tenha pedido alguém para se lembrar de você, alguém para estender a mão para você e ninguém estendeu, ninguém te ajudou. É Deus provando que você não depende do homem para chegar no lugar em que Deus quer que você chegue. Você depende de Deus. Então não peça mais ajuda ao homem, peça ajuda ao Deus Todo-Poderoso. E o Senhor vai tocar no coração dos grandes para te ajudar. O Senhor criou situações na vida do Faraó, de um sonho que ele não conseguia trazer a interpretação. E lembraram de José, que Deus era com José. E ele interpretou o sonho de Faraó. E ali Faraó mandou trazê-lo. E José, chegando ali, irmãos, ele interpretou o sonho de Faraó. Ele não disse assim: olha, me coloque aí, porque eu sou esse homem. Não se ofereça para ninguém. Valorize o seu nome, Valorize o seu nome. Isso é humilhação, irmão. Pregador que fica pedindo a agenda a alguém, cantor que fica: olha, deixa eu cantar no seu evento. Não faça isso. Você destrói o seu nome fazendo isso. Fica na posição e vão mandar te chamar. Lembra da história lá? Mefibosete? Ele disse que era filho de Jonatas para Davi. Olha, sou filho de Jonatas. Davi, ele foi na porta de Davi de maneira nenhuma. Mas Deus criou situação no coração de Davi, que disse: alguém da casa de Jonatas vivo? E disseram: há um aleijado, um desprezado. Mas Davi, já foram desprezando, mas Davi não desprezou. Davi manda trazer. E Davi mandou lá buscar. O Senhor vai mandar alguém te trazer. O Senhor tem te escondido pelo período de tempo, tá bom? Mas esse período de tempo, o Senhor vai te arrancar desse lugar. Te prepara para vivenciar o novo de Deus. Te prepara para sentar em cadeiras de honra, aí pisar em lugares que você nunca pisou. Deus vai fazer isso. O Senhor manda tocar no coração de Davi para trazer Mefibosete. Ele disse: olha, você é Mefibosete? Sim, pois a partir de hoje eu devolvo tudo que era do seu pai. A partir de hoje você come pão na mesa do rei, vai ser tratado como meus filhos. E eu devolvo a você tudo que pertencia ao seu pai. Então vai chegar o período de honra, como chegou para José. José estava ali sendo humilhado, caluniado, mas o tempo de honra chegou para José. E vai chegar para você também. Em nome de Jesus, vamos orar?
Querido Deus, eterno Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por essa semana, Senhor. Que todas essas pregações, Pai, possam tocar no coração de pessoas, Pai, que vão assistir, Pai, essa série, Pai, a série sobre perseverança, Pai. Quantas pessoas têm sido frustradas devido às lutas, Pai, porque olharam para as lutas, para os problemas, Pai, e se sentiram sufocadas. Mas eu creio que a Tua palavra irá ajudar muitas pessoas que irão assistir essa série, Pai. Irão ser perseverantes nesse ano de 2025, Pai. E irão contar grandes vitórias em nome de Jesus. Assim, meu Pai, como o Senhor abençoa a vida de José, abençoe nossas vidas, Senhor, com a Tua bênção, Pai. Capacita-nos para sermos usados por Ti. Em nome de Jesus Cristo, eu ministro a bênção sobre essa casa, sobre essa empresa e sobre essa família. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações, o poder do Santo Espírito do nosso Deus, repouse sobre nossa casa, nossa família, nos guardando, nos protegendo de todo mal, agora e para todo sempre. Quem tem essa fé no Senhor Jesus Cristo e recebe, diga amém. Queridos, lembrando a todos que amanhã nós temos o grande encerramento, tá bom? Do clamor pela família, tá bom? Do propósito, oração pela libertação dos vícios, tá bom? Então conto com sua presença a partir das 10 da noite, tá bom? E lembrando a todos que próxima segunda-feira inicia uma nova série, estaremos falando sobre fé. Então a nossa próxima série é falando sobre fé. Eu convido você a estar conosco na próxima segunda-feira no programa Vivendo com Sabedoria. Que Deus abençoe a todos, um ótimo fim de semana, em nome de Jesus.